Estava pintando aqui e aqui é minha paleta de pintura, como vocês podem ver. Aqui eu sempre uso um godê e de vez em quando eu uso esse com água raiz. Às vezes também tem gente que usa um com uma tampinha e tudo mais. Ou dois grandes. Então, aqui é uma dica de pintura, que a ideia aqui da dica que eu quero passar é: se você trabalha com a pintura à la prima, que você gosta que a sua tinta não seque, você gosta de trabalhar longas sessões com a sua tinta ainda fresca, você usa um médio retardador, o slow drying, que eu já recomendei em outros vídeos, para pintar em longas sessões e trabalhos mais à la prima, com longas sessões que não trabalham necessariamente camadas, mas que precisam de uma certa carga de tinta, um certo empastamento, tem uma certa influência da pintura à la prima, seja o caminho do à la prima ou até mesmo do impressionismo. Enfim, se você precisa de um trabalho empastado, com carga de tinta, com longas sessões, que as camadas se relacionem entre si, como se fossem sempre uma mesma camada, não é necessariamente camadas finas uma sobre a outra, mas sim um trabalho de empastamento, e que você trabalha um processo que lembra, né, a pintura à la prima, ela é também chamada de mancha ou croquis a óleo. Então, que você finaliza partes da obra em poucas sessões, ou de uma vez só, mesmo que seja uma tela grande. A ideia é que o água raiz ele vai acelerar a secagem da sua pintura. Apesar de você precisar, para limpar os pincéis no final da sessão, o ideal é que durante a sessão de pintura você não utilize esse godê extra com água raiz. Você vai tirando o excesso de tinta com um pano ou vai selecionando pincéis para cada tipo de tinta. Então, que tenha mais pincéis, mas não utilize o godê com água raiz para ficar utilizando, já que você quer economizar, seja com pincel ou com material, que é no caso o material. O ideal é que nesse caso você vai ter que ter pincel. Você vai ter que ter 2, 3, 4 pincéis do mesmo tamanho, porque o ideal é que você, separando pincéis por cores, você não vai fazer misturas, a cor não vai perder a sua essência, você não vai tender a lama, né, que é quando você começa a misturar demais as cores, você troca um pincel de uma cor, vai para outra. Então mantenha os pincéis para amarelos, pincéis para as cores terrosas, são mais fáceis de variar a cor, e evitar utilizar um pincel de cor terrosa para amarelos, ou pincel de vermelhos, utilizar com os azuis. Sempre separe por cores, mais ou menos. Um pincel só para azuis, cobalto, cerúleo, celeste. Um pincel para vermelhos, vermelho de cadmio escuro, alizarin crimson, ou laranjas e vermelhos. E um pincel para amarelos, um pincel só para brancos. É interessante você trabalhar assim, que vai te dar o quê? Uma cor mais vívida, viva, e vai tender o que a gente chama a sujar menos a cor. É a expressão tradicional da pintura, né, de sujar a cor. Quando você suja a cor, é quando essa cor foge da cor local que ela merece estar na sua composição. Ela foge da cor local, ou seja, ela não segue o tom, ela não segue a saturação, ela não segue a cor que é de fato naquele local. Então não tem cor, não tem saturação, não tem tom, né? Então a sua cor ela não pertence aonde você colocar. Então sempre use o godê, não use o godê com água raiz, use o maior número possível de pincéis e sempre use panos para tirar o excesso de tinta, sempre utilizando os pincéis com cores próximas, para não sujar a sua cor. Essa é a dica que eu tenho para passar. Evitar usar esse godê, eu acho mais interessante. E lembrando, o água raiz mineral ele vai acelerar a sua secagem, que é o inverso do que o pintor à la prima
do que um pintor sob influência da pintura impressionista, da carga, que gosta de usar carga de tinta, ele tende a necessitar, né? Tecnicamente, o aguarde vai atrapalhar todo o seu processo. Então, use só o Godet com o seu médio.